E aí, pessoal, hoje é domingo, agora são 6h30, daqui meia hora começa a reunião das 7. Eu estou aqui dentro do carro no estacionamento, meditando na palavra de Deus. E hoje eu começo uma série de vídeos que eu vou simplesmente chamar de uma conversa, né? Vou colocar aí o título Uma Conversa, capítulo 1, capítulo 2 e até onde Deus quiser. Porque nós vamos abordar alguns assuntos diferentes nessa conversa, falando sempre da fé, falando sempre das coisas de Deus. Você sabe que quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele nos inspira, ele nos guia. O Espírito de Deus nos dá uma visão, nos dá uma tendência. O Espírito de Deus nos dá um pensamento. Por exemplo, já faz mais de 24 horas que tem ficado na minha cabeça esse versículo que eu vou compartilhar com vocês, lá em Gálatas, capítulo 6, mais precisamente o versículo 7, que fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então tá ficando ali na minha cabeça, de Deus não se zomba. E o que Deus quer falar comigo sobre isso, sabe? Quando vem, por isso, antes de nós falarmos sobre esse versículo, por isso é tão importante você ler a Bíblia, você fazer a leitura, você conhecer, porque o Espírito Santo vai conseguir falar com você se você conhecer a palavra dele. Se você não conhecer, vai ser bem mais difícil você ser guiado, você ser inspirado. Você tem que conhecer a palavra de Deus para o Espírito Santo te fazer lembrar especificamente de uma palavra, de um versículo, e às vezes numa situação, às vezes numa cena, às vezes num acontecimento, você lembra daquela palavra. Então é muito importante você ler a Bíblia. Muito importante, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse versículo especificamente, de Deus não se zomba. O que nós entendemos sobre isso? Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas faltam sinceridade, faltam transparência. Estamos vivendo em dias onde as pessoas são ardilosas, aonde as pessoas elas falam uma coisa querendo dizer outra coisa, compreende? Aonde as pessoas elas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que vem conversar comigo, eu já caí umas 10 vezes nesse esquema. Mas essa pessoa vem conversar comigo e conversa normal no começo, mas sempre ali no meio da conversa vem me pedir alguma coisa. Então, depois de eu cair algumas vezes, né, sempre querendo ajudar o próximo, eu já meio que padronizei, ó, essa pessoa já reparou, ela vem, tudo bem, como é que tá? Hoje tá calor, isso, aquilo. Ó, daqui a pouco vai me pedir uma coisa, mas não dá outra, é aquilo. Então as pessoas, elas são ardilosas, as pessoas são maliciosas, as pessoas falta sinceridade, falta transparência, falta elas serem como elas devem ser, clean, limpa, direta. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, você não vai conseguir zombar de Deus. Você não vai conseguir ser mais esperto do que Deus. Deus não é esperto, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É como um pai que tem o seu filho, o seu bebezinho, ainda uma criança, e aquela criança vai naturalmente crescendo, 2, 3, 4, 5, 7 anos, e aquela criança pensa que é mais esperta que o seu pai. Então, quando aquela criança, em algum momento da vida, aquela criança tentar mentir, ou tentar falar, não, eu não sabia, não, eu não comi, não, eu não fiz isso, o pai já sabe. Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe já sabia tudo.
por que que minha roupa estava suja, o que que eu tinha feito, se eu me atrasei na escola, se eu estava bem, se eu estava ruim. Ela conseguia me ler. Antes de eu falar qualquer coisa, ela já sabia. Então, assim é Deus. Ele conhece, ele nos conhece muito bem. Ele conhece não somente o lado de fora, ele conhece o lado de dentro. É como Davi falou: antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já a conhece. Então, Deus, ele vê tudo. E quando nós nos aproximamos dele, se a gente tenta dar uma de esperto, se a gente tenta se vitimizar, sabe, falar assim: oh meu Deus, minha vida está tão ruim, por que que o Senhor não me abençoa? Será que você não sabe mesmo, lá no fundo, por que que a sua vida talvez esteja tão ruim? Será que naquele momento que você tomou uma decisão, naquele momento em que você tomou uma decisão errada, conscientemente, você sabia que aquilo ali não era o querer de Deus, não era a vontade de Deus, mas mesmo assim você, não vou fazer porque depois a gente vê como é que fica, depois a gente conserta, aquela desculpa, sabe? Deus entende, não, depois Deus vai me perdoar, não, Deus é amor, depois a gente vai dar um jeitinho. Então o que que acontece? Não adianta você querer zombar de Deus, não adianta você fazer uma atitude errada e querer colher bons frutos por causa da misericórdia de Deus. Não vai rolar. Escuta, não vai acontecer. Você não é mais esperto que Deus. Você não vai passar a perna em Deus. Você não vai usar aquela se colar, colou. Não, vai ter consequência. Os seus atos, todos eles, têm consequência. Inclusive as decisões corretas. Você tomou uma decisão correta? Parabéns, Deus vai te honrar. Eu estou lembrando de José, quando ele foi tentado a dormir com a esposa do seu patrão. A esposa do seu patrão queria ter relação sexual com ele e ele temeu a Deus. E ele falou: eu não vou pecar diante de Deus dessa maneira, não vou. E o que que aconteceu? Sim, ele passou por muito perrengue, ele sofreu. No primeiro momento, ele foi preso, ele, sabe, foi humilhado, mas Deus o honrou. Ou seja, é o que Paulo falou: o que você plantar, o que você, plantar, ceifar, você vai colher. Você vai resolver, você vai receber o fruto das suas ações. Então, tem muita gente, já terminando o vídeo, porque eu não quero passar de 10 minutos, tem muita gente, hoje em dia, malandra. Tem muita gente querendo dar uma de esperto, até mesmo para cima de Deus. Principalmente se vitimizando, falando que o mundo está contra ela. Mas, na verdade, você tem que olhar para as suas atitudes. Na verdade, você tem que olhar para os seus atos, se você tem vivido uma vida reta, uma vida limpa, se você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus. Uma vez que você faz isso, então Deus, ele te abençoa. Mas uma vez que você conscientemente faz as coisas erradas e depois vem para a casa de Deus querendo se vitimizar, querendo falar assim: oh meu Deus, me abençoa. Eu estou lembrando agora, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, cobrador de impostos, naturalmente ele cobrava mais do que devia e estava ficando rico e era odiado pelo povo porque ele era israelita, ele era judeu, mas mesmo assim ele não vivia nos ensinamentos judaicos. Então ele era odiado pela, cobrador de impostos. Quando Jesus falou: eu quero ir na sua casa, e ouvindo as coisas do reino de Deus, Zaqueu tomou uma atitude. O que que ele falou? Ele falou: hoje eu decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou restituir 3 ou 4 vezes, não me lembro agora. 3 ou 4 vezes eu vou devolver para aqueles que eu roubei. Então Jesus na hora falou: hoje houve salvação nessa casa. Então veja que não foi simplesmente ele falar assim: poxa, que bonito essas palavras, estou emocionado, reino de Deus, legal. Não, ele teve que tomar uma atitude na direção correta. Ele teve que desfazer o mal que ele tinha feito. Compreende? Então eu roubei, eu vou restituir.
Não é simplesmente você falar assim, ah, eu estou arrependido. Tá mesmo? Então vai lá e conserta o seu erro. Ah, não, mas peraí, pô, aí não tem como, aí eu vou perder. Então você não está arrependido. Você está querendo zombar de Deus. Você está querendo, como é que se fala? Você está querendo usar as emoções, emocionar Deus. Você está querendo que Deus tenha piedade de você, mas da sua parte não existe verdadeiramente um arrependimento. Então você não consegue zombar Deus, porque Deus ele vê lá dentro se você está arrependido ou não. Será que vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Então, você tem que ser direto com Deus, você tem que ser verdadeiro com Deus. Estou lembrando de Davi, quando o profeta falou: Você é esse homem que pegou a única ovelha sabe aquela história que Davi ele cometeu adultério. Então o profeta veio e falou: Olha, existia um homem que só tinha uma ovelha, tratava aquela ovelha como filho, dormia, tudo, e chegou um homem e comprou aquela ovelha para fazer, vamos dizer assim, um churrasco. Então Davi, ele ficou revoltado e falou: Você é esse homem, você fez isso, você é rei e você adulterou. Então Davi ali, ele não tentou disfarçar, ele não tentou zombar de Deus. Ele se desmontou, ele se arrependeu, ele entrou num jejum, ele chorou amargamente. E mesmo assim, Deus o perdoou, mas mesmo assim se cumpriu o que Paulo falou em Gálatas 6:7. Ele falou: o que você plantar, você vai colher. Então, pessoal, terminando, não há como zombar de Deus. É impossível. Deus não permite nem nós, nem os anjos, ninguém vai conseguir zombar de Deus. Deus, ele é milimetricamente justo. Ele vê cada detalhe, ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Então falta 10 minutos para a reunião começar, eu vou lá fazer as minhas orações, eu tenho que falar a verdade, ainda que a verdade não seja agradável. Ainda que eu tenho que ser transparente para com Deus, verdadeiro. Falar: ó Deus, eu errei, eu falhei, eu não quero mais fazer isso, me dá forças, eu vou me esforçar, eu falhei com isso, mas essa semana eu não quero mais falhar. Eu quero provar para o Senhor que eu te amo e que eu quero seguir o teu caminho. Então assim a gente vai construindo a nossa vida com Deus, sempre melhorando, sempre crescendo, e Deus vai nos abençoando, tá bom? Aquele abraço, bom domingo e fiquem com Deus.